Olá, olha nós aí de novo, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de integração social. Esses estudos que você está passando, eles são de suma importância aí para o seu aprendizado. Nós já estudamos ali sobre a perseverança, estudamos sobre a diferença da fé e da confiança. Nós vimos ali o que é a fé, o que é a confiança. Nós vimos ali um contexto, um assunto somente sobre a fé, descomplicando a fé para a gente poder entender. Nós vimos também estudo ali sobre a posição do cristão, do crente, do servo de Deus em relação ao mundo. Nós vimos lá naquele estudo que nós fizemos em Salmos de número 1. E hoje nós estamos aqui para continuar a nossa aula, nosso estudo, e vamos ver sobre a obra do Espírito Santo na vida do discípulo. E, primeiramente, eu gostaria de ler com você esses textos da Palavra de Deus, que está aí na sua apostila, no seu material. João capítulo 16, versículo 13 e 14, João 14, versículo 17, 1 Coríntios 6, 19 e Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos aos textos da Palavra de Deus primeiramente. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. No livro de João, capítulo 14, João 14, quero ler também aqui, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Então, vamos ler aqui outro texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmo. E ainda eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz o seguinte: Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, primeiramente, quem é o Espírito Santo? A palavra no hebraico que define o nome Espírito Santo é Ruach Kadosh, Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da divindade, o responsável legal pela igreja e diretor-geral de toda a igreja em todos os tempos. Ou seja, ele é o responsável, o guardião, o protetor, o professor, o mestre, o dono, o possuidor da igreja em todos os tempos. É ele. Ninguém, por mais consagrado ou abençoado que seja, pode considerar-se dono da igreja de Jesus. Ele mesmo incumbiu o seu espírito a esta missão. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 13, fala sobre isso, e João 14, versículo 16. E nós vemos também algumas observações sobre esse assunto. Eu quero deixar aqui 4 observações importantes. A primeira é que não podemos receber revelação da palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. É ele que é o professor que nos ensina todas as coisas. Em segundo lugar, por mais inteligente que sejamos, nós não temos condição de guardar os ensinamentos e a profundeza da sabedoria de Deus no nosso coração. É o Espírito Santo quem mantém isso dentro de nós. Em terceiro lugar, ninguém, por mais ungido, por mais capacitado, sábio, inteligente ou preparado que seja, poderá fazer milagres em nome de Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e pelos confins da terra. E a palavra de Deus ainda vai dizer no livro de Atos o seguinte, que Paulo, cheio do Espírito Santo,
fazia coisas extraordinárias. Então, eu deixo claro isso aqui, que sem a ajuda do Espírito Santo não tem como homem nenhum, por mais inteligente, capacitado que seja, fazer milagre em nome de Deus. E em quarto lugar, sem o Espírito Santo, a obra missionária não passará de brincadeira de crianças. Missão sem o Espírito Santo não é missão, é turismo. Então, ele é muito, mas muito importante para a igreja. Nada vai funcionar sem a ajuda do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz na vida do discípulo? Eu vou deixar aqui 6 coisas importantes, tem muito mais, que o Espírito Santo faz na sua vida quando você passar a ter contato com ele através da oração. Deixa eu diminuir aqui porque está esse reflexo de luz aqui. Pronto. Essas 6 coisas que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. A primeira é que é ele quem gera a convicção de fé. Ou seja, quando você se converte a Cristo, que você recebe ali a proteção, a presença do Espírito Santo, é ele quem te guia em toda a verdade, é ele quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. A segunda coisa é que ele regenera o novo crente. Lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, que nós vamos ler. Tito 3, versículo 4, versículo 5, diz assim: Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é ele quem nos lava, é quem nos regenera. Esse trabalhar é dele pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo habita no coração dos homens que a Deus se chegarem. Aquela pessoa que é visitada pelo Espírito Santo tem absoluta certeza de que realmente se tornou a habitação do Senhor. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 17, que diz: O Espírito da verdade que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e habita em vós. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Deus. Uma quarta coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é que ele reveste o homem do poder do alto. Mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é uma coisa prática, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem mais ousadia para pregar. Ela tem mais ousadia, mais firmeza para a sua oração. O Senhor usa com mais intensidade e milagres acontecem porque é o Espírito de Deus quem faz essas coisas. Em quinto lugar, o Espírito Santo santifica o servo de Deus, ou seja, se alguém santificado é porque, na verdade, ela teve a conexão, estabeleceu a conexão com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai lá e santifica essa pessoa. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela vai vendo as suas sujeiras, mais ela vai vendo as suas mazelas e vai se lavando, se limpando de dentro para fora e vai se tornando uma pessoa melhor pelo processo de regeneração que é pelo Espírito Santo de Deus. Em sexto lugar, o Espírito Santo ele dirige o ser humano, ou seja, é ele quem nos conduz no caminho da verdade. Quando a pessoa é revestida da graça do Espírito Santo, ela tem a sua direção com base na verdade de Deus, porque é o Espírito quem consolida, consola e dirige aquela pessoa. Como saber, então, se eu já tenho o Espírito Santo? Para responder essa pergunta, é importante que nós vejamos algumas coisas. Por exemplo, não tem como a pessoa dizer, olha, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo e ela apresentar frutos contrários ao Espírito Santo. Quais são, pastor, então, esse fruto do Espírito Santo? Na verdade, não são os frutos, é o fruto do Espírito Santo. Vai denunciar
se você tem ou não tem o Espírito Santo. Se a conexão com o Espírito do Senhor já foi realizada através ali da oração, da busca por Deus, da conversão sincera, do arrependimento, então você vai sentir o fruto do Espírito Santo dentro de você. E como é que esse fruto se revela? Ele apresenta as características, por exemplo, amor, fé, bondade, humildade, mansidão, domínio próprio, justiça, esperança e temperança. Veja só o que está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Veja só o que está escrito aqui. No entanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, contra estas virtudes, não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, de igual modo, sob a direção do Espírito, andaremos. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo vai denunciar se o Espírito de Deus habita em mim. E qual é esse fruto do Espírito Santo? É justamente o que eu falei aqui agora há pouco, né? Amor, fé, bondade, humildade, mansidão, domínio próprio, justiça, esperança e temperança, ou seja, controle emocional. E só para concluir aqui esse estudo, eu quero deixar aqui o seguinte, que você pode ter contato com o Espírito Santo. Você não é pior do que ninguém, nem melhor. Pastor, como é que eu vou fazer para encontrar o Espírito Santo? A sua conversão, acima de tudo. Eu já me converti a Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus. Então agora eu tenho uma ambiência de buscar a Deus. Eu preciso estar no culto. O santo culto é um momento propício, um lugar propício de direção a esse encontro. Então eu vou estar cultuando a Deus, adorando o Senhor. Vou lá colocar em Cristo o meu prazer. Eu vou buscar a palavra de Deus. Então, se eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, eu preciso ter comunhão com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar essa fé no meu coração e vai me atrair ali a Deus e vai gerar essa conexão. Então, eu preciso estar nos cultos, eu preciso orar a Deus, manter esse momento de oração aí todos os dias, não a oração no sentido da reza, mas uma conversa pessoal entre Deus e eu e Deus. Conversar com Deus com transparência, com sinceridade e decretar tempos de jejum para que a carne seja massacrada, né? A carnalidade, os pensamentos ruins, e aí eu me encontro mais preparado para receber esse azeite. E Deus é quem se encarrega de fazer a outra parte, amém? Então nesse estudo nós aprendemos sobre o Espírito Santo e que ele é fundamental para a sua vida espiritual, para a sua lavagem da alma, para a sua cura na alma, para a transformação da sua história. É Ele quem te guarda, é Ele quem te abençoa, é Ele quem te visita no seu sono. Então, é necessário manter essa comunhão com o Senhor, se livrando do pecado e seguindo a Cristo de todo o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Quero finalizar aqui esse estudo e falando a você o seguinte, que continue estudando. Vai ter atividade aí para esse estudo. O consolidador vai colocar no seu zap a atividade para você responder. Então assim, estude, responda, participe, esteja conosco e Deus vai construindo este discípulo maravilhoso, essa discípula maravilhosa aí que você vai se tornando, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, esta pessoa que está assistindo essa aula, que está comigo aqui nesse momento, conectada, ela precisa ter um encontro contigo. Espírito Santo de Deus, promova, meu Deus, a abertura desta porta. Cubra esta pessoa, Senhor, com graça. Cubra esta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor capacite esta pessoa a compreender as Escrituras, a compreender o ensino, a estar contigo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Beijo no coração e Deus te abençoe.